Obrigado ao nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta. Obrigado a essa espiritualidade que nos acompanha, que nos assiste em todas as nossas noites, que nos recebem com amor. Vamos iniciar a nossa noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de chamar nosso irmão João Marcos para a apresentação do nosso palestrante. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande poder ver essa plateia repleta para podermos participar desse evento conjunto entre a USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Carapicuíba, e o Grupo Espírita Wilsinho e Fabiano, que é uma casa de luz, que está sempre aqui a amparar e iluminar tantas e tantas pessoas. Meus amigos, antes de falar um pouquinho sobre o Alejandro, eu gostaria só de fazer um convite para vocês, porque a proposta da USE é levar a doutrina para fora do centro espírita, porque não adianta ficarmos falando só para a gente. Então, primeiramente agradeço a presença daqui dos nossos irmãos que vieram de outras religiões, de outros lugares, para poder participar desse evento que é a conclusão do Setembro Amarelo, que é uma campanha tão maravilhosa e que foi escolhida essa data do dia 3 de outubro, que também é a comemoração do nosso codificador Allan Kardec, que tanto nos trouxe de conhecimento, de amor e uma nova proposta da fé raciocinada e de tantos e ensinamentos que temos até hoje. Bom, sem mais delongas, eu falei que tinha que dar um recadinho. Todos os sábados agora do mês de novembro e nos 2 primeiros de dezembro, a USE está realizando a Feira do Livro Espírita no Calçadão de Carapicuíba. Cadê o Márcio? O Márcio está escondido? Qual vai ser o ponto específico esse ano, Márcio? Em frente à Casas Bahia. Não faz propaganda da Casas Bahia. Aí, em frente ali ao calçadão, naquele eixo central, teremos a 11ª Feira do Livro Espírita, que acontece em Carapicuíba, em Osasco, Barueri, Cotia e tantas outras regiões, como forma de levar essa proposta de conhecimento. Dr. Alejandro Vera é um baluarte aí da nossa doutrina, que consegue conciliar essa proposta de ensino, de auxílio junto ao seu trabalho. Ele é formado pela Unifesp, psiquiatra, e que também dá a sua grande contribuição na AME, que é a Associação Médico Espírita. Atualmente ele está presidente da AME Osasco e também ele é presidente do Grupo Espírita Ismael, e são inúmeras pessoas que ele pôde já, dentro do seu campo profissional, dentro da sua proposta também da doutrina espírita, de auxiliar pessoas que já passaram alguma vez pela cabeça este ato e que ele vai poder nos esclarecer e trazer hoje sobre uma nova ótica essa questão do suicídio.
Então, com vocês, Alejandro Vera. Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a presença de cada um de vocês, o convite que me foi feito pelo João através da USE Carapicuíba, a casa que nos acolhe nesta noite. A abordagem de um tema que é tão delicado, um tema que nos toca de forma diferente. E, como o João nos disse, foi encerrado o Setembro Amarelo. E como surge o Setembro Amarelo? No dia 10 de setembro de 1994, um jovem norte-americano chamado Mike M., 17 anos de idade, provoca o próprio acidente, dirigindo seu carro, que era um Mustang amarelo, modelo 1968, cometendo assim um suicídio. Um jovem que era querido por todos seus colegas de turma, pelos seus pais naturalmente, que até então não tinham percebido que ele se encontrava num estado de profundo sofrimento, ao ponto de naquele momento cometer o suicídio. Isso foi na data de 10 de setembro de 1994. E durante o seu velório, os pais e amigos distribuíram àqueles que estavam presentes mensagens de incentivo para que aquelas pessoas, se em algum momento não estivessem bem, pudessem compartilhar das suas dores, pudessem falar a respeito. Essa proposta se espalhou pelo mundo todo, porque a partir disso os pais acolhem a ideia de poder atuar na prevenção do suicídio, e a marca foi um laço amarelo. Desde 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o apoio de outras instituições, entre elas o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que imagino que todos já devem ter escutado falar, mas que talvez nem todos conheçam a história do CVV, que tem mais de 50 anos de existência, que tem nas suas bases um grupo de jovens espíritas vinculados à Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é sensibilizados por um trabalho que vinha sendo realizado na Inglaterra também de prevenção ao suicídio, de um padre, de um reverendo, que atuava na prevenção, escutando as pessoas. Escutar não é fácil. Escutar é diferente de ouvir. Escutar exige uma atenção maior, um encontro entre almas. Então esse grupo de jovens espíritas, sensibilizados por essas ações, mas sensibilizados também pela leitura de uma obra que é um marco na literatura espírita, que é Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, eles formam esse grupo que é conhecido até hoje, sem nenhuma vinculação religiosa nos dias atuais, mas que faz um trabalho belíssimo de escuta. Então, desde 2015, nós temos o chamado Setembro Amarelo, sendo 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E como o João bem lembrou, estamos hoje, dia 3 de outubro, data de comemoração de aniversário de Allan Kardec, que é o nosso grande mestre no entendimento da doutrina espírita, para falar justamente de suicídio, em uma visão espírita. Mas antes, que dados que nos são trazidos para que nós possamos compreender a dimensão, a magnitude desse problema que se torna, conforme nos traz a Organização Mundial de Saúde, um verdadeiro problema de saúde pública. Ou seja, algo a ser observado, a ser compreendido nas suas entranhas e perceber que tem atingido milhares de pessoas em todo o planeta. Números esses relacionados às pessoas que cometiam suicídio, que vinha crescendo de forma assustadora. Isso chama a atenção das autoridades. E aí, em 2014, a Organização Mundial de Saúde lança um material que se chama Prevenindo o Suicídio, imperativo global, ou seja, é uma necessidade extrema de sensibilizar as nações para que nós pudéssemos começar a falar sobre suicídio, que é um grande tabu. As pessoas têm dificuldades de falar sobre suicídio.
que é uma questão relacionada ao ser humano desde que o homem é homem. Mas que a primeira visão científica do suicídio surge no século XIX. Final de século XIX, com um francês chamado Émile Durkheim, que lança uma obra chamada O Suicídio. Émile Durkheim, francês contemporâneo de Kardec, que lança essa obra e ele é compreendido, entendido até hoje como o pai da sociologia. É o primeiro olhar científico em relação a esse tema tão complexo. Porque sempre se teve, e até hoje temos, um olhar muito moralista. Moralista de tocar a chaga de quem sofre. A chaga daquele que cometeu o suicídio e a chaga dos seus familiares. Então não temos, por vezes, um olhar de acolhimento. Não abraçamos. Não respeitamos. E esse é o olhar espírita do suicídio. Então, a organização, como disse, Mundial de Saúde, percebe esse aumento constante, lança esse suplemento, com o objetivo de que nós possamos, até o ano de 2020, ou seja, até o próximo ano, reduzir as taxas de suicídio em 10%. Que dados nos são trazidos pela OMS? Que no ano de 2012, quando foram coletados os últimos números, mais de 800 mil pessoas tinham cometido suicídio naquele ano. Esses números são os números oficiais, mas estão longe de ser os números verdadeiros, porque em muitos países, entre eles o Brasil, nós temos muitas dificuldades de coletar esses dados. Esses números devem girar em torno, na realidade, em 1 milhão de pessoas. E a Organização Mundial de Saúde dizia na época, se nada for feito, esse número dobrará. Passaremos de 1 milhão para 2 milhões de pessoas por ano que cometem suicídio. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. Isso sem considerar as tentativas de suicídio. Nós estamos falando das mortes consumadas, aquele que tenta e consegue. As tentativas são uma a cada 2 segundos. É muita coisa. Isso sem considerar as pessoas que estão pensando em pôr fim à vida. Ou seja, não houve a tentativa, mas para cada pessoa que tenta, há 20 pessoas em média pensando em pôr fim à vida através do suicídio. Então, o pensamento de morte, que pode rodear em algum momento de nossa existência a cabeça de cada um de nós, em situações em que nos encontramos extremamente fragilizados, vulneráveis, em sofrimento profundo, é um fenômeno muito mais natural do que nós imaginamos. Muito mais. O suicídio mata mais do que homicídios, ou seja, assassinatos, e do que as guerras juntas. Se eu somar durante um ano todas as pessoas que morrem pelas guerras que ocorrem em cada canto do planeta, somado aos assassinatos, esse número ainda é menor do que a morte pelo suicídio. Se nós considerarmos a faixa etária dos 15 anos de idade, adolescentes, até os 29 anos de idade, adultos jovens, é a segunda maior causa de morte violenta no mundo. Considerando os dois gêneros, masculino e feminino. Se nós olharmos para o gênero feminino, entre 15 e 19 anos de idade, meninas, a primeira causa de morte violenta. E entende-se também que a imensa maioria dos suicídios, 78% deles, ocorrem em países pobres ou miseráveis. Entendendo que existe uma relação direta do suicídio com o transtorno mental, com a doença mental. E falar de doença mental também é um grande tabu.
estou surpreso ver uma casa cheia com um psiquiatra falando. Eu brinco que, no geral, as pessoas entram de costas no consultório, que é para sair mais rápido. Quando alguém tem a necessidade de passar no psicólogo, já é uma coisa. A pessoa fica assustada. Quando você encaminha alguém para o psiquiatra, é uma sentença de morte. A primeira fala do paciente é: mas eu não estou louco. Por quê? Porque nós não valorizamos ainda as emoções. Nós não valorizamos a nossa vida mental. Nós olhamos muito para fora, pouco para dentro. Falar em adoecimento da mente, embora seja talvez um termo até inadequado, porque nós não sabemos o que é a mente ainda, nem em termos científicos, nem da doutrina espírita ainda. E lembro de uma passagem de Emmanuel, numa obra chamada Pensamento e Vida, no seu primeiro capítulo, em que em determinada parte ele diz: ainda nos faltam elementos para entender de fato o que é a mente. Mas entendendo o adoecimento mental, ou um termo utilizado no passado como loucura, termo hoje já não mais utilizado em termos científicos, mas compreendido como aquele ser portador de um adoecimento que o atinge na sua vida mental, psíquica, e o fragiliza emocionalmente, nós ainda temos imensas dificuldades de falar a respeito. E o suicídio está intimamente relacionado com o adoecimento mental. A primeira causa está relacionada aos transtornos de humor, que envolvem, em especial, os quadros de depressão grave e transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, nós temos uso de substâncias, uso de drogas, sejam as ilícitas, aquelas que não são permitidas por lei. Temos aí as mais diversas: a cocaína, álcool, maconha, crack e assim por diante. E as lícitas, as permitidas por lei: cigarro comum, com dependência de nicotina, e álcool, que em termos de uso de substâncias é o maior problema de saúde pública do Brasil, levando também ao suicídio. Em terceiro lugar, nós temos aquilo que dentro da psiquiatria e da psicologia é chamado de transtorno de personalidade. Basicamente, o nosso jeito de ser, a dificuldade que nós temos de lidar com as questões do dia a dia, as nossas frustrações, os desafios que encontramos. A pessoa fragilizada na sua maneira de ser, ela não consegue lidar e, a partir disso, cogita o suicídio como uma alternativa. E, em quarto lugar, a esquizofrenia, como uma doença psicótica grave, crônica, que também eleva muito os índices de suicídio. Então, falar de suicídio, de alguma forma, também nos obriga a falar do adoecimento mental e, naturalmente, nos obriga a entender que mundo é esse que nós estamos vivendo. Olhando para o Brasil, em específico, temos em número absolutos, ou seja, o número de pessoas que se matam por ano. O Brasil está em 8º lugar. São quase 12 mil pessoas por ano. O número também é abaixo do esperado, já que temos muitas dificuldades, como disse no início, de anotar, de coletar esses dados. Esse número provavelmente é maior. No Brasil, diferente de algumas outras nações que têm abraçado aquele suplemento que eu disse da Organização Mundial de Saúde, desenvolvendo políticas públicas em saúde mental de prevenção, no Brasil nós temos tido aumento constante do suicídio. Em uma outra nação, esses números têm diminuído. Entre os anos de 2006 e 2015, houve aumento de 30% no número de suicídios entre jovens,
crianças e adolescentes. E isso tem nos chamado muito a atenção. Isso é perceptível no dia a dia. Seja no particular ou no público, não interessa. Seja no consultório, no qual percebe-se uma mudança do público que busca esse auxílio, concentrado cada vez mais em adolescentes e adultos jovens, quanto na saúde pública, que tem aumentado de forma assustadora. Seja pelas tentativas em si, seja pela ideação de morte, ideação suicida, pelo adoecimento mental que tem se instalado de forma cada vez mais precoce, as crianças e os jovens em situações cada vez mais vulneráveis, com sofrimentos profundos, que nos fazem pensar o que tem havido, o que tem ocorrido. Sejam os atos de automutilação, tão em voga, que nós entendemos esse comportamento como para-suicida, no qual a pessoa ela busca, por 1000 motivos, de alguma forma agredir o próprio corpo para aliviar a dor da alma. Isso é uma fala do jovem, é uma fala da criança. Quando eu me mutilo, alivia aqui dentro. Ou quando eu me mutilo, eu sinto alguma coisa, porque existe um vazio na minha alma e eu preciso sentir algo. Então eu me mutilo. Eu preciso sentir alguma coisa, nem que seja na pele, no meu corpo. Então são situações que têm se tornado cada vez mais comuns, mas que eram previsíveis. Obras póstumas. Kardec, escrevendo, fazendo relatos sobre uma mensagem que chegaram naquela época, falando sobre os nossos momentos de regeneração. Ele diz assim: chegará uma era no qual a loucura, e entende-se a loucura como adoecimento mental, irá aumentar em um nível nunca antes visto, o número de suicídios aumentará de uma forma nunca antes vista, até em crianças. Estamos nessa era? Sim. Estamos. Olhar para o suicídio, para o ato em si, e compreendê-lo como um sintoma de uma sociedade doente, extremamente importante, para que nós possamos fazer o diagnóstico correto, que não é só um diagnóstico médico, mas é psicológico, é filosófico, é social, é espiritual. E para que a partir disso nós possamos aplicar a terapêutica correta. Não é um olhar pessimista, pelo amor de Deus. Mas é necessário. Nós só conseguimos atuar em cima daquilo que eu conheço. Por isso é tão importante falar sobre suicídio. Quando eu me afasto do tema, eu não o conheço, então não tenho como atuar. Quando eu me afasto de falar sobre o adoecimento mental, eu não conheço, não tenho como atuar. E assim isso envolve o uso de substâncias, isso envolve o aborto, isso envolve uma série de temas áridos que necessitam ser discutidos dentro da casa espírita. Entendendo em especial o caráter consolador do Espiritismo, que nos dá base para uma compreensão mais profunda. Porque o primeiro nome do Espiritismo não é Espiritismo, é Consolador. Isso está em João. É Jesus que nos diz: vos enviarei o Consolador. Já entendendo que viveríamos uma era extremamente difícil, desafiadora, e que testaria a todos nós em nosso limite. Portanto, nós necessitamos do quê? De consolo. Necessitamos de base. Para que nós possamos nos manter de cabeças erguidas, de pé, para o bom combate. Essa é uma fala de Jesus também aos seus apóstolos, relatadas
numa obra trazida por Humberto de Campos, chamada Boa Nova. O cristão não ajoelha, ele fica de pé e enfrenta. Nós vivemos essa era. Era extremamente difícil, como disse, desafiadora, e entender que necessitamos olhar para este período em que a doutrina espírita, mas não só, várias outras filosofias de vida chamam de transição planetária, e entender que toda transição ela é complexa. Ela nos exige um pouco mais aqui e aqui. Exige muito. Nós não estamos no momento da infância espiritual. Eu diria que nós estamos na adolescência. A adolescência é um momento mais complexo, de choques, de dúvidas, de dores, sofrimento, mas ao mesmo tempo é um momento de se descobrir com imensas potencialidades. E esse momento da adolescência da humanidade, no qual não sabemos muito bem em que direção nós estamos indo, faz com que nós olhemos na direção de nós mesmos, para o campo de nossa alma, e entender, em especial, de que nós estamos vivenciando umas situações difíceis, nos quais os jovens têm adoecido, entender que isso também é responsabilidade de cada um de nós. Porque a fala que tem se tornado recorrente é essa geração. É ou não é? Essa geração mimimi, essa geração que não sabe se frustrar. Mas vejam, todo processo evolutivo tem na sua base a fraternidade. A evolução ela é coletiva, o esforço individual, como nos diz Emmanuel. Mas nós só conseguimos evoluir no coletivo. Nenhum de nós que constrói os seus laços de amor com seus irmãos, que hoje ocupam o papel de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, consegue adiantar-se sem olhar para trás e entender que por vezes o seu filho, o seu pai, a sua mãe estão em sofrimento. Nenhum de nós consegue ir adiante sem estender a mão na direção daquele que está atrás de nós. Portanto, a evolução é do coletivo. Se nós olhamos hoje para uma geração que se encontra em profundo sofrimento, precisamos entender que essa geração está colhendo o que as gerações anteriores semearam. Nós somos semeadores. Nós lançamos as sementes. É claro que o preparo do terreno depende de cada um de nós. Mas é um momento de refletir que sementes nós jogamos e estamos jogando. E que semente nós queremos lançar ainda. E de que forma eu posso acolher o jovem? De que forma eu posso acolher a criança? Para lhe oferecer um ambiente que seja saudável. Para fortalecê-lo dentro das suas questões mais íntimas. E não minar as suas potencialidades. Não prejudicar a sua caminhada como espírito recém-encarnado. Isso é atuar em prevenção do suicídio. Isso vai além de simplesmente falarmos de suicídio, que tem se tornado cada vez mais recorrente as falas. Ótimo, graças a Deus. Temos aberto as portas para entender que fenômeno é esse, mas eu preciso ir além do fenômeno. Cada um de nós precisa ir. E a maior e melhor prevenção ocorre, em primeiro lugar, onde? Em nossos lares. Dentro de casa. Fortalecendo os nossos laços. Entender que responsabilidade eu tenho como pai. Que responsabilidade a mãe tem como mãe. Os avós têm como avós. As instituições, as escolas, a educação em si, a saúde, a sociedade como um todo. A partir disso eu começo a prevenir. Previno problemas mais complexos. Previno adoecimentos mais profundos, previno, portanto, o evento final de toda essa caminhada, que é o suicídio. Porque o suicídio é o evento final, é o produto final de algo que por vezes se inicia no útero.
Porque a relação entre mãe e filho, como nos diz Chico, é um segredo entre mãe e filho. É um segredo entre mãe e Deus. De uma relação íntima, em que hoje nós já sabemos que a maneira como isso vai se construindo na relação útero e mulher, ou feto e mulher, que será sua mãe, traz bases para uma saúde mental, uma saúde integral para aquela criança que irá nascer, irá se desenvolver. Assim como o contato com o pai. Pai esse que é ausente na metade das famílias brasileiras. Metade das famílias brasileiras não existe a figura do pai. E não estou discutindo aqui as conformações, as novas formações familiares. Mas não existe a figura do pai, física. Não existe, isso sem discutir a outra metade, que talvez não exista a figura afetiva do pai. Tão importante no desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Nas referências que o adolescente deve ter para o seu crescimento. Para que ele possa se fazer, para que ele possa alcançar a idade adulta e possa construir um sentido. Sentido esse que de alguma maneira temos perdido. Que sentido que nós damos para a nossa existência? Que sentido nós temos dado para a nossa vida? Como nós temos lidado com a dor, com o sofrimento? O Dr. Viktor Frankl, médico psiquiatra, considerado o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido, ele desenvolve as bases dessa terapêutica nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl é um jovem de pouco mais de 20 anos, já formado, casado. Eles são levados, tanto ele quanto a sua esposa, para os campos de concentração, e a sua esposa estava grávida e foi obrigada a abortar. Sua esposa, depois de alguns anos no campo de concentração, é morta. Os pais de Viktor Frankl e um irmão também falecem e só ele fica vivo. E dentro desse profundo sofrimento que ele vai vivenciando nos campos de concentração, diz assim: se a vida tem sentido, a dor também tem. O sofrimento também tem sentido. E a partir disso ele consegue empoderar-se e desenvolver toda a sua teoria da terapia do sentido, convidando as pessoas a olharem de forma mais profunda na direção da sua própria existência, valorizando as questões da espiritualidade. E isso é fundamental, darmos um colorido à nossa vida, à nossa existência, darmos um sentido. E ele vai nos provocando. Ele diz que o equilíbrio, conforme compreendido na visão biológica ou mais reducionista da ciência, da medicina, termo esse utilizado na fisiologia como homeostase, que significa equilíbrio, para a nossa saúde mental, isso não nos serve. Esse equilíbrio em que tudo está parado não nos serve. Nós necessitamos daquilo que ele chama da tensão psíquica, das tensões do dia a dia, das dificuldades, porque isso gera o que ele chama de diferença de potencial. E as diferenças de potencial provocam um movimento. Nós nos movemos. Quais são as nossas tensões psíquicas do dia a dia? Para que possamos em algum momento levantar 5 ou 6 horas da manhã. Aqui, muitas vezes, do bolso. Preciso sobreviver, pagar conta, preciso comer, vestir, pagar escola para os filhos, pagar impostos. São tensões materiais, mas são tensões. Se nós não tivéssemos essas tensões, quem acordaria feliz, alegre, pulando numa perna só 5 horas da manhã aqui? Ninguém. As tensões são necessárias.
Elas provocam movimento. Mas existem tensões que são muito mais profundas, porque são relativas à alma. E elas gritam aqui dentro. Que são tensões essas que vão nos levando para um lugar que ainda para nós é desconhecido. Porque diz que vivemos neste momento de transição, estamos caminhando para algo que entendemos, conforme nos traz a doutrina espírita, um mundo de regeneração, onde não mais haverá ódio, onde a caridade será a palavra do dia a dia, o amor, o respeito. Alguém conhece algum lugar assim? Ainda não. Mas nos movemos pelas tensões, nos movemos pela fé. Nós vamos chegar lá. Essas tensões provocam um movimento nosso interno, mais íntimo, no qual de alguma forma nos sustenta. Quando vamos nos deparando com situações desafiadoras no dia a dia, e elas pesam em um nível no qual eu já começo a ter dificuldades para dar o valor justo à coisa, eu supervalorizo. E esse é um desafio também para cada um de nós, dar o valor justo às coisas. Se meu problema é desse tamanho, ele não é deste. Torná-lo deste só vai somar desespero. E desespero me coloca numa situação no qual eu não consigo enxergar absolutamente mais nada. Então a gente vai se mobilizando, vai percebendo que o nosso problema, no nosso olhar, é muito maior do que nós imaginamos. Aquele desespero vai me tomando, e pela dificuldade de enxergar alguma outra alternativa, a morte se apresenta na cabeça de quem se encontra nessa situação como uma alternativa, como um caminho para dar fim àquele sofrimento ou àquele desespero, que é a fala recorrente de quem diz que quer cometer suicídio. Eu não quero parar de existir, eu quero terminar com a dor, quero terminar com o sofrimento. Então, esse é um desafio que nós temos, de aprender a dar o valor justo às coisas, nem supervalorizá-lo, nem diminuí-lo. Porque quando diminuímos, também nós negligenciamos o problema. E ele pode, sim, de fato, se tornar maior lá na frente. Essas tensões psíquicas no nosso dia a dia, as dificuldades apresentadas, que bem entendemos que por vezes fazem parte de nosso planejamento reencarnatório, elas são absolutamente necessárias para o nosso processo de individuação, termo esse utilizado por Joana de Ângeles, que indica a evolução constante do espírito na direção de algo que ainda, como disse, nós desconhecemos, mas que nós vamos alcançar. E que Jesus já nos deu algumas pistas. Podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Nos deu a pista dizendo, eu e o Pai somos um. Não que Jesus, na leitura de algumas filosofias religiosas, seja o próprio Deus, mas ele já o reflete na sua perfeição. Jesus alcança o entendimento profundo das leis divinas, e por isso ele se coloca dessa forma, eu e o Pai somos um. Nós um dia alcançaremos esse momento de afirmar igualmente que eu e o Pai somos um. Mas necessitamos trilhar esse caminho de dor. Necessitamos das tensões do dia a dia, das dificuldades, dos obstáculos. E fazer uma leitura da dor que nos convide a entendê-la na sua profundidade. Clarencio, instrutor espiritual de André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, num diálogo com ele, com outro colega da espiritualidade, diz assim, que depois de Deus, a maior força transformadora que existe do ser é a dor. Nós temos o hábito de, por vezes, na casa espírita, dizer assim, ou vou pelo amor, ou vou pela dor, certo? Na verdade, nós sempre vamos pelo amor.
Porque a dor é um mecanismo divino de amor. Faz parte desse sentimento supremo, dessa energia cósmica, que é o amor, que sustenta a todos nós, indistintamente. A dor, de alguma forma, como disse, como geradora de tensões psíquicas e emocionais, nos auxilia para que nós possamos nos mobilizar. A dor se apresenta dessa maneira. Leon Denis, grande Leon Denis, grande apóstolo do Espiritismo, numa obra fantástica chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na sua terceira parte, denominada das potências da alma, ele insere como uma grande potência da alma a dor. E ele vai dizendo que a dor é uma lei de equilíbrio, lei de educação. Lei essa que nos auxilia a educar o próprio ser, na sua profundidade, fazendo uma leitura mais profunda daquilo que nós somos, nos convidando a voos cada vez maiores. Que, aliás, a analogia que Herculano Pires, também outro filósofo do Espiritismo, nos traz, dizendo o seguinte: o Espírito ele não foi criado para o voo das borboletas, voo baixo, suave. Ele foi criado para o voo das águias, o grande voo das águias, mas que exige força, que é desafiador voar como uma águia. Nós somos águias em potencial, mas para voarmos como tal necessitamos das dificuldades do dia a dia. Dificuldades essas que temos tido dificuldades igualmente de enfrentar. E que tem se traduzido aí nessas milhares de mortes todos os anos, de forma cada vez mais precoce. O Espiritismo, na visão que ele tem em relação a esse ato do suicídio, nos convida a um olhar fraternal, acolhedor, mais além de entender o que se passa além da morte. No cuidado que devemos ter, nós espíritas, de transformar o umbral em inferno, que é uma dificuldade que nós temos. Nós precisamos ter um olhar acolhedor, consolador, que o Espiritismo nos convida a ter. Abraçarmos a todos aqueles que passam por essa profunda dor, esse profundo sofrimento. Daqueles que de alguma forma já partiram, acolhê-los e abraçá-los nos espaços em que a casa espírita possui de trabalhos mediúnicos, de abrirmos as portas para aqueles que não têm voz, porque o suicida não tem voz, e é lembrar um pouco da história de Camilo Botelho, que é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco, grande escritor português, quando chega até Ivone Pereira e diz: eu quero escrever um livro, quero relatar as minhas memórias, as minhas dores. E ele diz assim: passei por vários lugares, em várias casas espíritas no Rio de Janeiro, e nenhuma delas me recebeu, pela dificuldade de lidar com o espírito suicida. Mas Ivone, com seu histórico de também já ter cometido suicídio em outras encarnações, o acolheu amorosamente e nos traz essa obra fantástica. Então o Espiritismo nos convida para esse olhar acolhedor e amoroso daqueles que já partiram por essas vias, nos convida para o olhar amoroso daqueles que tentam por fim a vida, acolhê-los e abraçá-los neste nosso espaço da casa espírita, incentivando para que se mantenha firme, de pé, porque se manter vivo nesta existência será uma grande vitória, mesmo que os pensamentos de morte o acompanhem durante toda a sua vida. Morrer de morte natural será uma grande vitória. E a nossa função é acolher, é abraçar, é mostrar que é possível. O olhar espírita nos convida a acolher aqueles
que no papel de um pai e de uma mãe tem um filho que comete suicídio. Abraçá-lo, levar a informação da vida eterna, das infinitas oportunidades que nos são dadas por Deus, e incentivá-lo a eles se manterem de pé, de cabeça erguida. O Espiritismo nos convida a olhar para nossas questões de forma amorosa, respeitarmos as nossas dificuldades, os nossos limites, mas igualmente enxergar as nossas potencialidades, para que possamos ser instrumentos de transformação deste mundo. Como nos diz Gandhi, sejamos nós a mudança que nós queremos para o planeta. Se nós queremos alcançar o chamado mundo de regeneração, no qual tenho certeza, mas ninguém cogitará o suicídio como uma alternativa, nós precisamos começar a internalizar o Evangelho do Cristo, vivenciá-lo na sua raiz, pois como nos diz também um filósofo chamado Teilhard de Chardin, nos diz assim: nós não somos homens vivenciando experiências espirituais, nós somos espíritos vivenciando experiências humanas. Por vezes nos comportamos como espíritos apenas dentro da casa espírita, ou apenas dentro da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, ou qualquer outra instituição religiosa. Lá fora temos dificuldades de viver como tal. E o convite do Espiritismo é esse: vivamos como espíritos. Internalizemos o Evangelho. Informações essas que dialogam com o mundo, nos auxiliam a enxergar o planeta como ele está, mas igualmente nos dá um remédio, nos traz o consolo, fortalece a nossa fé e nos convida a ficarmos firmes nesta existência tão desafiadora. Entendendo igualmente que não estamos sós nesta caminhada. Entendendo que existe um grande grupo de espíritos que atuam constantemente para que o planeta possa alcançar aquilo que está destinado. Entendendo que Jesus é o grande governador planetário. E que, diferente dos governantes que nós temos, Jesus conhece a cada um de nós por nosso próprio nome. Conhece as nossas limitações. Sabe daquilo que nós somos capazes. E que no campo do sofrimento, da dor, de tudo isso que nós estamos vivenciando, olhando para o suicídio em si, ele tem ao seu lado um espírito extremamente acolhedor, que é Maria de Nazaré, que atua de forma incansável no plano espiritual, através das suas legiões, acolhendo e abraçando a todos aqueles que põem fim à vida através do suicídio, ou aqueles que estão pensando dessa forma, nos trazendo o conforto necessário. Então, que nas páginas da doutrina espírita, de todo o material que nós temos à disposição, no entendimento do que nós estamos vivendo hoje, situação de extrema dificuldade, desafiadora, característica de um planeta em transição, possamos absorver as informações de renovação íntima do Evangelho do Cristo. Possamos internalizá-las e vivenciá-las. Possamos ser o que Ele nos diz, o sal da terra, o tempero da terra. E entender que aquilo que ocorre com o irmão meu também me diz respeito. Possamos atuar em prevenção dentro de nossos lares, acolhendo aqueles que vivenciam situações muito semelhantes, que compartilham experiências dolorosas. Possamos, a partir disso, estar atento também àqueles que ombreiam conosco no nosso dia a dia, na própria instituição espírita, no trabalho, na relação do dia a dia. Possamos ter esse olhar atento, escuta atento, coração aberto e dizer: preciso de ajuda? O que está acontecendo?
Você quer dividir comigo? Abra o teu coração, sem espanto, e abraçar, acolher. Como nos dizia Chico, se em algum momento não sabes o que dizer, abrace e chore junto. Esse é o convite do Espiritismo. É o convite do consolo, do entendimento, sem dúvida, mas acima de tudo, do consolo. Meus queridos amigos, agradeço a atenção de cada um de vocês, a escuta atenta. Tenho certeza de que se hoje estão aqui, é porque já estão comprometidos com essa causa. Uma vez que nós sabemos, também temos a responsabilidade de fazer a diferença. Hoje, cada um de nós é instrumento de transformação deste mundo e temos a obrigação moral de lá fora atuarmos como espíritos e espíritas, ou seja, como cristãos, estendendo as mãos àqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um consolo, de um carinho. Muita paz a todos. Bom, só temos a agradecer a doutora Alejandra pela proposta tão maravilhosa que nos trouxe. E se a casa permite, tivermos ainda uns 5, 6 minutinhos, podemos abrir aí para umas 3 perguntas. Meu nome é Ivone. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre como as famílias podem observar quando uma criatura dentro de casa está com pensamentos tendentes ao suicídio. No geral, o que se observa, entendendo que o suicídio é o evento final, por exemplo, de um transtorno mental, mudança de comportamento. Então, por exemplo, alguém que é mais extrovertido, mais alegre, conversa com as pessoas. Se essa pessoa começa a ter a mudança mais importante de comportamento, começa a se isolar, começa a ficar mais introvertido, é muito importante chegar e questionar o que está acontecendo. Como posso te ajudar? Você está em sofrimento? Onde está doendo? E por que não perguntar sobre morte? Porque isso é um mito. O mito de que se eu perguntar, eu vou estar dando ideia. Nós escutamos isso lá fora, não é? Isso é mito. Quando eu pergunto ao outro se ele está pensando em morte, ele se sente percebido. Então, naquele momento, ele se sente mais à vontade de poder dividir que, de fato, está ou não pensando em morte. Então, mudanças mais sutis de comportamento, isolamento social, ou ele, por exemplo, a pessoa tinha um hobby, gostava de sair com os amigos, de praticar algum esporte, e ele começa a parar de fazer isso, isso já deve nos chamar a atenção de que ele se encontra em sofrimento. Para eu saber se ele pensa ou não em morte, eu preciso perguntar diretamente e sem medo. Obrigado, Ivone. Mais alguém? Vamos aqui. E enquanto eu chego a isso, Alejandro me permite, eu queria dizer que temos um grande auxiliar nessa situação, que são os atendimentos fraternos nas casas espíritas. Aliás, agradecendo a presença de vários confrades das 9 casas de Carapicuíba, das 5 de Barueri, que estão todos aqui presentes, alguns de Osasco que vieram, mas deixa eu ouvir a pergunta do meu amigo aqui. Qual é o seu nome? E a pergunta? Romeu. A minha pergunta é a seguinte, a minha filha ela sofre de transtorno bipolar e ela já tentou o suicídio. E ela se arrependeu e disse que nunca mais ia tentar. Será que isso é um bom sinal ou é um medo, uma coisa assim? Eu queria entender mais essa situação. A pessoa, sem dúvida, relatar que ela se arrependeu pelo ato é um ótimo sinal. Mas sempre fico alerta, isso as estatísticas nos mostram,
que por vezes quem tenta uma vez pode tentar uma segunda vez, o que não significa, obviamente, que isso vai vir a acontecer. Mas a gente vai percebendo que em diversas situações a pessoa, quando ela passa por essa situação, se sente profundamente arrependida e ela busca, a partir desse momento, novas motivações para a sua existência. Aquilo que eu falei do sentido. É muito importante entender qual o sentido que ela está dando para a própria vida, para a própria existência. Porque é o nosso colorido. É a questão da esperança. Esses dias eu estive em um evento sobre prevenção do suicídio e uma ebiatra, que é uma médica especialista em adolescentes, que trabalha em São Bernardo do Campo, ela trabalha diretamente com jovens portadores de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis e usuários de substâncias. E nós sabemos que esse conjunto ele aumenta muito pensamento de morte e de ação suicida. Mas ela trouxe um dado muito interessante mostrando assim, que, por exemplo, você alimentar esperança no jovem, ajuda muito mais a prevenir ideação suicida, ou mesmo gestações precoces na adolescência, do que você dar aulas de educação sexual para o jovem. Que é algo que a gente tem tido dificuldades. Levar esperança para o jovem. Alimentar os pensamentos positivos. Alimentar o que melhor existe nele. Isso são fatores protetivos excelentes. E isso tem sido uma dificuldade em nossa sociedade porque a gente tem se alimentado pelo medo. A gente se alimenta pelas notícias escabrosas, pelas notícias de violência, de agressividade. Nós precisamos mudar isso. É um momento que exige mudança cultural, mudança social nesse sentido. Desenvolvermos olhares mais otimistas. Isso é fundamental para todos nós, para que justamente consigamos dar um sentido à nossa própria existência. Ok? Temos aqui um banquete de luzes e eu vou para a penúltima e depois a última para concluir o nosso tema. Boa noite, meu nome é Rogério. Eu queria que o doutor falasse, especificasse qual é o papel da casa espírita ou da religião, qual é o papel da psicologia e qual é o papel da psiquiatria, tanto na questão do sofrimento psíquico, da depressão, questões de suicídio, porque eu já ouvi falar, pessoas relatando que em casa espírita recebeu orientação, que depressão está relacionada à obsessão, ou só à obsessão, ou pessoas que não têm o conhecimento espírita, de falar que atribuir o sofrimento psíquico, a ideação suicida, somente a um processo obsessivo. Então, falar sobre essa questão, religião, psicologia e psiquiatria. Isso dá mais uma hora. Mas assim, a grande dificuldade que nós temos nas instituições religiosas é entender que a religião ela está para complementar um tratamento médico. Ele não exclui. Por isso que nós falamos em terapia complementar espírita. E o que o complemento, obviamente, não exclui. Mas essa fala, ela é recorrente. Atendo muitos pacientes espíritas e muitos já trouxeram que nas casas espíritas eles são desencorajados a buscar atendimento médico e psicológico. Por aqueles preconceitos que eu disse no início. E por um olhar reducionista. Nós olhamos para a ciência e reclamamos, você tem um olhar reducionista, biológico, você só olha por corpo. Se nós não tivermos cuidado, enquanto espíritas, nós vamos só olhar para as questões de obsessão e eu também estarei sendo reducionista. O espiritismo nos traz o olhar integral da coisa e não reducionista. Então confunde-se muito. Quando eu falo em depressão, estou falando de uma doença importante, complexa, grave, que se não tratada, aumenta muito o risco de suicídio. Então é necessário o tratamento médico, psicológico. E se a pessoa tiver alguma religião, a religiosidade, o sentimento religioso, a espiritualidade,
colabora demais. E aí independe de qual seja a religião. Os estudos científicos nos mostram pessoas mais religiosas têm menos chance de cometer suicídio. Então, nós convidamos as pessoas a buscarem as suas instituições religiosas. Ou convidamos, caso seja espírita, a buscar a casa espírita. E o atendimento fraterno é a porta de entrada. Então, temos desenvolvido, a partir disso, um trabalho em conjunto com a Federação Espírita Brasileira. Eu também coordeno, através do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil. É um trabalho de parceria. Talvez esse projeto deve ter corrido também para algumas pessoas, chamado Prefiro Viver, que é uma capacitação que nós temos feito via online. Até 2 semanas atrás nós tínhamos quase 25 mil inscritos, trabalhadores de casa espírita, do Brasil e do mundo. E haverão mais de 30 aulas, que em breve estarão todas disponibilizadas no canal do YouTube da FEB. Porque para eu poder ajudar, eu preciso conhecer. Kardec nos diz isso. O obreiro, ele só se torna um obreiro a partir do momento que ele conhece a obra. Então, para atuar na prevenção do suicídio, eu necessito entender um pouco desses mecanismos. E isso tem sido um trabalho de sensibilização às casas espíritas. Ok? Muito bem. Ótimo, Rogério. Excelente pergunta. E está tão agradável a nossa noite que, quem sabe, poderemos no futuro fazer um seminário, doutor. Sem dúvida. Agora nós vamos para a última pergunta. 9 perguntas. Hamilton, você falou aí no Prefiro Viver. Quem ainda não se inscreveu, ainda tem essa possibilidade? Então eu queria que você falasse um pouco mais a respeito como fazer essa inscrição, porque é muito importante realmente. Sim. Todas as aulas ficam disponibilizadas, você pode a partir de qualquer momento, eu estou inscrito, eu estou participando. Legal. Então acho que é importante que todos tenham essa informação. Ainda é possível, através do site da Federação Espírita Brasileira. É só procurar lá, febnet.org.br, e tem o banner do projeto Prefiro Viver, com o logo da FEB e o logo da AME Brasil. É colocar nome e e-mail, ponto. Para este primeiro momento, nós encerramos nos quase 25 mil. Mas aqueles que mandarem seus e-mails, no segundo momento, nós vamos abrir novamente e essas aulas vão ficar totalmente disponíveis. O senhor tem acompanhado, né? Deve ter visto a aula do Neuri Botega, que é um psiquiatra, uma das maiores referências em prevenção do suicídio do Brasil e do mundo. É um psiquiatra da Unicamp, não é espírita, mas está com a gente entendendo que é um tema que precisa ser amplamente discutido, não só no espiritismo, não só no catolicismo, em todo lugar, para que nós possamos nos apropriar e conhecer de forma um pouquinho mais profunda. Obrigado, Hamilton, e parabenizar o grupo mediúnico que veio em peso, porque aqui também estamos espíritas. Quem tinha levantado a mãozinha? Agora é a última, tá? Boa noite, meu nome é Graciele. Meu tio se suicidou com 70 anos e matou minha tia. E eu queria saber quanto tempo leva esse silêncio na família, que ninguém pode se falar, como se nós ficássemos marcados. É como se todo mundo tivesse sido carimbado e ninguém pode se falar nesse assunto. Essa dor, não poder se abraçar, como você disse. Isso. A gente não ter esse elo de a família se abraçar. Houve o silêncio e ninguém nunca mais comenta nisso. Quando há o silêncio, há um luto mal resolvido, ou não há vivência do luto. E é um termo que tem sido utilizado, que é o termo de pós-venção. Existe a prevenção e a pós-venção, ou seja, daqueles que vivenciam uma situação dessas. Porque existe um intenso sofrimento. Cada suicídio cometido, cada pessoa que comete suicídio, acaba atingindo diretamente de 6 a 10 pessoas que podem, com o tempo, vir a desenvolver algum problema em saúde mental. Falar é extremamente importante. Poder dividir o que as pessoas estão sentindo é fundamental, porque a gente começa a compartilhar, dividir aquela dor.
entender o que aconteceu. Por vezes as pessoas alimentam sentimentos de culpa. E essa é uma situação extremamente difícil para o familiar. A culpa não nos favorece em absolutamente nada. Ela nos aprisiona e nos coloca numa situação de um ciclo vicioso de tentar entender o que eu não vi, o que eu poderia ter feito, não fiz, como que eu não enxerguei. Mas são situações difíceis, complexas, e nós não podemos carregar isso. E isso vai aliviando quando as pessoas se permitem a conversar a respeito, de entender que se alguma coisa poderia ter sido feita, foi feito. Mas que existe o outro lado, e o nosso limite são as escolhas do outro. É duro, mas falar alivia. Que, aliás, é um lema do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Falar é a solução. Tanto para aquele que está pensando em pôr fim à vida, de poder compartilhar, e fica o convite para alguém que esteja vivenciando uma situação extremamente difícil, e por vezes já não tem alguém naquele momento para poder dividir, para que possa te escutar, e o Centro de Valorização da Vida faz esse trabalho, que hoje tem um telefone que é 188, mas no dia a dia que a gente possa compartilhar, dividir e poder falar sobre esse tema, para suavizar as dores. Muito bem. Obrigado, Grazi, por compartilhar com a gente essa sensação, e que é algo que muitos podem estar vivendo, que com certeza, ou no 188, ou numa visita a uma casa espírita, vai poder ser contribuído e auxiliado. No Meia Luz, nós temos uma terapia em grupo, que também é focado para auxiliar pessoas que estejam passando por essas situações. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a espiritualidade, que há mais ou menos um ano atrás nos encorajou, nos intuindo a buscar um evento como esse. E a espiritualidade é tão magnífica que o que ela faz com a gente? A gente recebe a intuição de promover um evento como esse nessa casa, aí ela traz para nós os nossos amigos da USE, que foram os propulsores desse evento, né? Que fez com que tudo isso acontecesse. E com mais brilhantismo ainda, a espiritualidade nos traz o Dr. Alejandro, que, por ironia do destino, cuidou de mim há alguns anos atrás. Foi meu psiquiatra. Tenho uma admiração pessoal por ele, e hoje eu posso ter a oportunidade de agradecê-lo por estar conosco. Cuidou de mim, cuida de uma outra pessoa da minha família hoje, então a minha admiração por ele é tremenda, mas foi coincidência que ele chegou até nós. Não foi por isso que ele chegou, foi porque a USE o trouxe. Então, você vê como que a espiritualidade ela é magnífica e ela é perfeita. Então, hoje para mim, para nós, agradeço em nome agora de todo mundo que está aí do lado da plateia e dos nossos trabalhadores da casa e da espiritualidade, a oportunidade que tivemos de te ouvir. Um assunto que nos causa tanta tensão e que foi tratado com tanta leveza e com tanto brilhantismo. Parabéns por nos proporcionar isso hoje, junto com os nossos irmãos da USE, os trabalhadores da casa e a espiritualidade. Muito obrigado.